Bem, mais uma vez estamos aqui para falar sobre a questão que eu acho que é muito importante. Nós abrimos um inquérito para investigar por que que o dinheiro do Banco Master foi parar em projeto de direita do filme do Jair Bolsonaro. Essa é uma preocupação que a gente tem e isso merece toda a nossa atenção, todo o nosso estudo. Então vamos por parte. Nós já começamos, já falamos em vídeos anteriores, já estou cansado de saber de onde nós estamos defendendo essa tese, que essa ideia de patrocinar o filme do Jair Bolsonaro veio através do Banco Master pode ter sido discutido nessa reunião do dia 4 de dezembro de 2024, lá no Palácio do Planalto, uma reunião secreta envolvendo a cúpula do Banco Master com a cúpula do governo Lula. E agora nós temos uma notícia recente que saiu essa semana. Por quê? Porque essa reunião começou a pipocar agora também em outros canais de notícias depois que saiu essa, esse áudio vazado do Flávio Bolsonaro. E olha só o tamanho do problema que nós estamos vivendo no Brasil. E aí nós vamos aqui para uma. Onde é que está o negócio, gente? Acho que é esse aqui. Não, não é esse aqui não. Pera aí. Cadê o negócio? Acho que é esse aqui. É esse aqui. Escuta só o que, que o Alexandre Garcia vai falar para vocês. O senador representante de Alagoas, Renan Calheiros. Ele disse mais ou menos o seguinte, que Hugo Mota fez uma emenda, botou uma espécie assim de jabuti num projeto de lei. Né? Jabuti a gente chama, tem aquela fala popular, né? Se o jabuti está no galho foi porque alguém botou que ele não sobe em galho. Então, o Hugo Mota botou lá um jabuti estabelecendo que fundos de pensão e de aposentadoria e de previdência teriam que colocar um percentual no Master. E foi aprovado na Câmara e no Senado e sancionado. E foi aprovado na Câmara e no Senado e sancionado. Bom, e, ao mesmo tempo, Renan Calheiros diz que a cunhada de Hugo Mota recebeu um empréstimo do Master, que ela nunca precisou pagar, de 140 milhões. Isso vale mais que os 129 milhões da mulher de Moraes. Mulher e os filhos. Uau! 140 milhões. É fácil, né? Pede um empréstimo, concede um empréstimo, mas nunca cobra um empréstimo. Está acertado. Aí, eu digo importante, porque Renan fala que as coisas estão escalando e vão escalar cada vez mais. Aí eu vejo, foi sancionado, portanto, assinado pelo presidente da República. Aí eu fui ver a data em que foi sancionado, 11 de dezembro de 2024. Opa, peraí, mas Lula recebeu o Vorcaro no dia 4 de dezembro de 2024, 7 dias antes. 7 dias depois, assina, sanciona o projeto. E por isso que o Hugo Mota se tornou presidente da Câmara, está assim com o pessoal do STF e está assim com o governo Lula, porque o Banco Master é do governo Lula. Bem, e aí você fala, mas João, como é que o Vorcaro vai patrocinar 100% de um projeto da direita? Não é da direita em si, não, é do bolsonarismo, da história do Jair Bolsonaro, que é uma narrativa que né, que vai contra tudo aquilo que eles querem colocar para a sociedade brasileira de que o bolsonarismo é criminoso, papapá. E aí não tem lógica essa, essa aproximação do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro para patrocinar o filme. Por isso que a gente quis entender por que que foi, né, o, o Banco Master foi parar no colo, né, desse filme aí, ou esse filme foi parar no colo do Banco Master. O Banco Master se colocou à disposição, falou, não, vou pagar 100% do seu projeto. O que, que você precisa? Não, não, pode contratar o que você tem de melhor lá. Pega atores famosos e tal, vamos bancar. Só que jogou isso no fundo do poço. Deu uma entrada e não pagou mais. Entendeu? Por exemplo, até novembro de 2025, essa turma aí, Meirelles, é, o Guido Mantega, né, o Alexandre de Moraes, a esposa dele, estava recebendo. Até novembro, até o Vorcaro ser preso, todo mundo estava recebendo. Sagrado. Mas o filme do Bolsonaro, que foi fechado no começo de 2024, ele deu uma parcela e depois não passou mais. E aí a ideia era quebrar o filme, era fazer com que o filme fracassasse. E além disso,
o fundo que ele colocou o dinheiro para passar para o Banco Master, quer dizer, para passar para o projeto do Bolsonaro, fundo de dinheiro de crime organizado, para melar ainda mais o filme. Falou assim, olha, vamos colocar esse filme aí, né, da forma mais podre possível para poder queimar esse filme antes de ser lançado. A ideia é não fazer com que esse filme vingue, assim como eles fizeram tudo para não deixar o Bolsonaro criar o seu partido na época, entendeu? Aí o Bolsonaro ficou fraco. Então, você tem toda essa mídia hoje juntando esforço para atacar esse projeto do filme, querendo vincular o Banco Master ao Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque a grande mídia que sustentou toda essa narrativa aí, que sufocou essa verdade, né, que a direita bolsonarista tanto reclama que está sendo sufocada, né, através da derrubada de perfis, censura e papapá, e prisão, tudo mais. Então, era muito complicado para o Flávio Bolsonaro buscar um patrocinador de empresas aqui no Brasil, porque eles perseguem o pessoal, né? Empresa que vai se envolver em ajudar o bolsonarismo aqui acaba sendo retaliado. Você vê aí a questão do detergente IP, você vê a questão aí né, das lojas Avan, né, do Luciano Huck. Agora vamos fazer o recorte que eu coloquei aqui, que vai te dar uma ideia do que eu falei aqui, entendeu? Você vai entender. E aí tem uma parte aqui que eu peguei lá do Dantas e um recorte que eu peguei de um outro canal que tem a ver com a esquerda aí que quer vender essa narrativa, entendeu? Então, eles estão usando tudo aquilo que foi planejado na época da reunião lá com o Vorcaro para queimar o filme do Bolsonaro, para não deixar ele vingar, tá certo? Vamos ver nisso aí. Né? E o Dark Horse, que seria um ficcional do presidente. E eu, como produtor de muitos anos, já sabia que seria impossível conseguir investimentos para esse filme no Brasil, né? Por tudo que a gente vive em termos de perseguição. Então, o que nós fizemos? Nós entramos em contato com um amigo americano, que é o Michael Davis, que é o dono da produtora, tá? Então, qual é o processo que se faz? Você estrutura com o diretor, constrói um texto e vai para o mercado prospectar. Aí eu vou te explicar como funciona toda a estrutura jurídica, financeira do filme. Por que um fundo de private equity? Porque é dinheiro privado de pessoas que querem se manter no anonimato. Isso não significa que tem nada de ilegal nisso. São pessoas que sabem, conhecem o que está acontecendo no Brasil. Você vê que tem gente presa porque doou R$500 para alguém alugar um ônibus. Tem uma senhora que está presa porque pichou uma estátua com batom. Você acha que os brasileiros hoje não têm medo do sistema judiciário do Brasil? Quem não tem é porque está vivendo em Nárnia, porque existe essa pressão. Nos Estados Unidos, um filme que custou entre 12 e 14 milhões de dólares, que é o que custou o nosso filme, é considerado um filme de baixo orçamento. Então, o fundo ele é feito para proteger os investidores, ele é um private equity. Nós iniciamos o filme imaginando que produzir e distribuir ficaria na casa dos 24 milhões. Nós não conseguimos captar esse recurso, nós ainda não temos o recurso para a distribuição do filme. E nós conseguimos fazer o filme um pouco abaixo daquilo que a gente imaginava no início, justamente porque nós fizemos uma produção absolutamente enxuta e responsável. Aproveitando isso, quer dizer, você está dizendo que não tem ainda o dinheiro para a distribuição. Aí eu já entro logo na questão do Master. A reportagem no Intercept diz que o contrato que foi firmado, ele previa esse custo aí total, 24 milhões de dólares. Então, assim, vocês contavam com o Master para ser o único patrocinador? Porque me parece que não, vamos deixar claro. Da previsão de Sim, mas vamos deixar claro uma coisa para não ter confusão, Cláudio. Presta bem atenção. Nós saímos para a prospecção de um material. Uma das pessoas prospectadas nessa questão foi o Daniel Vorcaro, ok? Não há nenhum recurso no CPF dele e nem do Banco Master nesse filme. A empresa, o jurídico que investiu no filme é a Enter, tá? Então, ou seja, um contato foi feito e essas pessoas com quem a gente fez o primeiro contato fizeram contato com outras pessoas, tá? CNPJ, então, o dinheiro saiu do CNPJ da Enter. Da Enter, exatamente. Isso, exatamente. Tudo isso aconteceu no ano de 2024. Toda a captação do filme se deu no ano de 2024. Não havia escândalo nenhum. Até então, Daniel Vorcaro era um sucesso para todas as áreas. Era festejado, era premiado, investiu em programas da Globo.
investiu no programa do Luciano Huck 160 milhões de reais. Então, naquela época, que ninguém sabia que o cara estava envolvido em alguns esquemas, podia, ok, então todo mundo na Globo é santo. O cara investiu na Fórmula 1, o cara investiu em uma série de eventos com presença de ministro e tudo mais. A gente não tinha como saber, até então, para nós, era uma pessoa que tinha potencial de investimento. Até ele, quando conversamos, disse, pô, a melhor estrutura é a que vocês criaram de fundo, porque pelo menos ninguém vai vir encher o meu saco. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Bom, o primeiro assunto hoje é Flávio Bolsonaro. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Uma empresa chamada Entre Investimentos. Guarda esse nome, Entre. Foi ela que intermediou os repasses de Daniel Vorcaro para a produtora do filme sobre Bolsonaro. Dessa conta, a Entre enviou $2 milhões para um fundo ligado à produção desse filme. E adivinha quem é o administrador desse fundo? O advogado do Eduardo Bolsonaro. Mas a história fica ainda mais impressionante. O COAF descobriu que essa mesma empresa, a Entre, recebeu 160 milhões de reais de fundos ligados ao Banco Master. E vamos detalhar esse fluxo. O Banco Master enviou 139 milhões e 200 mil reais para a intermediária do filme, a Entre, através de uma outra empresa chamada Sefer Investimentos, que, por sinal, já foi alvo de operação da Polícia Federal. Outros 20 milhões de reais do Banco Master foram enviados para a Entre pelo fundo Gold Style, que é administrado pela REAG, uma gestora investigada por lavar dinheiro para o PCC. E para fechar o circuito, a empresa Entre, aquela que era intermediária entre Vorcaro e o filme do Bolsonaro, enviou 87 milhões e 700 mil reais para uma empresa chamada RMD, que também atuaria para o PCC. Ou seja, no papel, o Vorcaro trabalhava diretamente com empresas que, além de operar para o Banco Master, também lavavam dinheiro para a maior facção criminosa do país. Na prática, a aparência é de que essas empresas funcionavam como verdadeiras lavanderias de dinheiro do crime organizado. E não importava a origem, se era do tráfico de drogas ou se era dinheiro de corrupção desviado da administração pública. O dinheiro do Master chegava nessas empresas e saía lavado, limpo, ia direto para vários destinatários, como a produtora do filme de Bolsonaro. É o crime organizado com gravata, assessoria de imprensa e imunidade parlamentar. Enquanto eles celebram nos bastidores, cabe a nós ficarmos de olho bem aberto. Continue acompanhando essas relações e ligando os pontos de tudo que essa gente tenta esconder. Se inscreva nesse canal, comente o que você acha sobre tudo isso
e envie esse vídeo para mais pessoas, porque nada disso é questão de ideologia, pátria, família, Deus. É uma simples questão de fatos e lógica. Minha visão, yeah. Eu vejo a vida um filme de ação. Tu vê a mesma cena, outra versão. A nossa verdade encontra a TV Del Rey, o canal da liberdade sem caô, eu sei. Com João Paulo Guimarães. É a voz que nos refaz. É a TV Del Rey. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano e estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus. A turma não consegue derrotar o bolsonarismo fácil, não, né? Esse pessoal tem garra, né? Apesar de todas as armações maquiavélicas, né, para atingir esse povo. É impressionante. E é por isso que o bolsonarismo ganha liga, entendeu? Porque a ingenuidade, a pureza de alma, né, levam eles a sofrerem essas agrúrias, né, por essa turma que eu vou te contar, viu, cara? Não é fácil, não. O Brasil não é fácil, não, tá certo? E você vai ter aí agora, né, a narrativa das empresas toda querendo massacrar o Flávio. E aí o Flávio está lá. Recebeu o dinheiro do Master. O STF recebeu o dinheiro do Master. Quer dizer, nivelou tudo por igual. Quem vai votar no Lula, mesmo sabendo que o Lula é né, o dono do Banco Master, junto com essa palhaçada toda aí, né? Porque ele manda mais no Vorcaro do que o próprio Vorcaro, né? Aí ele fala pro Vorcaro, olha, eu vou botar o Guido Master, dá 1 milhão para ele por mês. Tá bom, dou. Chegou o Alexandre de Moraes, não, você vai ter que me dar 3 milhões e tantos por mês. Tá bom, eu dou. Então era assim, cara. E aí põe o Hugo Mota para fazer aquela palhaçada lá, colocar um jabuti lá, um artigo dentro de um projeto, né, para obrigar os fundos de pensões do Brasil inteiro a colocar uma parcela dentro do Banco Master. E aí o pessoal do Congresso vota o jabuti sem ler. Não sei como é que eles conseguem fazer isso, né? Não tem gente que pensa muito lá no Congresso, não. E o Lula vai lá passou o jabuti, assina aí. Toma aqui, Vorcaro, vai lá. Manda ver. Aí pronto. Pegou os pensionistas todos aí, a turma que recebia, né, esses fundos aí, tudo, caiu no Banco Master. E aí lavou esse dinheiro. Então, estou deixando com vocês esse vídeo. Está aí o nosso 982 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Essa é a TV Del Rey. Se você não se inscreveu, se inscreva e faça parte desse projeto, tá certo? Quero ver a sua conclusão depois desse vídeo nos seus comentários, tá bom? E continue compartilhando, curtindo, se inscrevendo no nosso canal e agradecendo já desde já a turminha do Pix aí que não abandona a gente, tá certo? Já está ganhando muito dinheiro? Não. O pessoal ajuda com pouco, né? Não são muitos que ajudam não, mas os que ajudam com o que pode e ajuda com o coração. Então, essa turminha, eu sempre mando meu abraço e minha consideração. Fiquem com Deus.